Chegamos em Atenas. Ali atrás está a Acrópole de Atenas. Nosso hotel fica muito perto aqui. Chegamos. Deixa eu dar uma volta com a Viviane numas lojinhas que tem aqui ao redor. E amanhã a gente mostra tudo para você o que tem aqui em Atenas. E uma cidade linda, linda mesmo. Aqui é uma praça ao redor da Acrópole. A Acrópole é uma praça bem grande. A gente vai mostrar tudo para você. Segue a gente e vamos lá que tem muito mais. Aqui ao lado do Parthenon são várias ruínas muito legais, com vários comércios, restaurantes, várias lojinhas. Muito legal aqui Atenas, e dá pra passear, ficar um tempão aqui. Viviane com o pessoal estão aí um tempão andando, muito legal, vale a pena. Atenas, aqui ao redor do Parthenon. Eles sempre escolhiam segundo 3 condições. Precisaram de uma segunda muralha maior do que a primeira. Quando a segunda muralha foi feita, a primeira perdeu seu sentido. Foi então que a Acrópole mudou de fortaleza para santuário. Santuário para quem? Para Atena, deusa da sabedoria. Para Poseidon, deus dos mares. Os templos, as estátuas e os altares que estavam lá foram todos destruídos por Xerxes, o rei dos persas, no ataque, na invasão persa de 480 a.C. Se Xerxes destruiu tudo, isso significa que o que hoje vemos em pé é posterior à destruição de Xerxes. E quando foi construído? Foi construído a partir do 447 a.C., quando um estadista que se chamava Péricles convenceu a Assembleia de Cidadãos para construir. Não foi fácil, o povo não queria construir. Queriam seu tempo e seu dinheiro para outras atividades. Mas Péricles convenceu o povo, falando assim: homens atenienses, nossos pais fizeram um templo que os persas destruíram. Vamos fazê-los agora novamente. Mas desta vez serão melhores que antes. E vamos fazer de Atenas a mais bonita cidade da Grécia. Nossa democracia entrará na história com esses monumentos. Se falou. E o povo foi convencido, começaram a trabalhar. Era 447 a.C. Sócrates, lembram dele? Tinha 23 anos e era filho de pedreiro. Então provavelmente trabalhou, mas não podemos ter certeza porque não está escrito em nenhum lugar, né? Construíram as obras-primas da arquitetura grega de todos os tempos. E não são obras-primas por ser grandes ou antigas. São obras-primas na sua qualidade e no seu engenho. Mas isso vamos falar de perto. Começamos a subir Caminho para subir para a Acrópole. Chegar aqui, a gente tem que aproveitar. Verdade. Demorou tanto para vir aqui, né? Então, Aqui é o Areópago. Areópago, ali atrás o Parthenon. Está registrando tudo aí? Para onde vai? Para São Paulo? No canal. Um abraço para São Paulo e para todo o Brasil. Desde Atenas. Desde o Areópago. A beleza e a juventude não é tudo na vida, mas que vamos fazer? É o único que tenho.
Areópago na Bíblia. Areos pagos em grego. Pagos é a rocha. E Areos significa de Ares. E quem era Ares? O deus da guerra. Ou seja, que esta é a rocha do deus da guerra, Ares. Por que se chama assim? Porque segundo a mitologia, neste tribunal é onde Ares, deus da guerra, foi julgado por um assassinato. Segundo a mitologia, certo? Agora, em anos históricos, aqui reuniam-se os ricos atenienses que governaram a cidade. Quando ainda não tinham democracia e governavam os poucos, a oligarquia, a aristocracia, reuniam-se aqui. Mas quando depois nasceu a democracia, governavam pobres e ricos juntos, numa assembleia que reuniam-se em outro lugar. Mas ainda na época da democracia, os ricos continuavam a se reunir. Porque ainda na época da democracia, os ricos, os conservadores, tinham um poder sozinhos. Qual? Julgar casos de homicídio. O tribunal pelos casos de homicídio era no Areópago. Agora pulamos até o Novo Testamento. Paulo de Tarso esteve em Atenas. Como foi calculado hoje em Corinto, devia ser primavera do ano 50, quando esteve aqui. E segundo o livro de Atos, ele fez um discurso. Homens atenienses, vi que vocês são muito religiosos em tudo. Vi muitos templos, estátuas e altares por todas partes. Mas entre os vossos altares eu vi um que dizia altar ao Deus desconhecido. E eu vim falar desse. Desse que vocês já adoram, mas não conhecem. Agora vão conhecê-lo. Paramos. Vemos dois pontos que indicam a habilidade oratória do homem. Primeiro falou deles que são muito religiosos, porque queria ganhar audiência. Ele achava que são supersticiosos, mais que religiosos, mas precisava ganhar audiência. E segundo, não falou que vão mudar qualquer coisa, falou que vão conhecer o Deus que já adoram, mas não conhecem. Isso é habilidade oratória. E falamos hoje de manhã, era um judeu de cidadania romana e educação grega. Por isso estava pronto para todas essas circunstâncias. Agora, quando continuou falando de um Deus que ressuscitou depois da morte, e quando falou de um Deus que é o Criador do Universo, aí começou a perder a audiência. A audiência de atenienses começou a ir embora e falaram: a próxima vez vamos te ouvir acerca disso, agora vamos embora. Por que não aceitaram ressurreição? Porque o público era filósofo. O filósofo confia muito no seu raciocínio. E como não cabia no raciocínio a ressurreição, era muito difícil para eles acreditar. Está fechado. Aquele que procura verdades de abaixo para cima e o único caminho que conhece, está fechado para a verdade revelada de acima para baixo. 2. Por que não aceitaram Deus criador do universo? O platonismo já falava disso. Se eram filósofos, por que não aceitaram isso? Os platônicos falavam de universo criado. Resposta: não eram platônicos. No livro de Atos fala de estoicos e epicureus. E esses tinham outra cosmologia, diferente à cosmologia platônica. Estoicos e epicureus achavam que o universo é eterno. Então, se achavam que é eterno, não aceitavam início. E sem aceitar início, não podíamos aceitar Criador. Mas alguns aceitaram. Segundo o livro de Atos, era uma mulher chamada Damaris e um homem chamado Dioniso, que era o presidente do tribunal do Areópago e entrou na história como Dioniso o Areopagita. Bom, pessoal, ouvimos uma boa explicação sobre o que acontece em Atos 17, aqui em Atenas. Depois vocês podem ler os detalhes que nós temos ali no capítulo. E
logo depois que terminar a nossa explicação, vocês têm aquela placa ali que tem o texto de Atos 17 em grego. E ali nós vamos tirar uma foto, né, lembrando da nossa experiência aqui. E aqui está, né, a rocha que aqueles que quiserem dar uma subida, né, rápida, olhar como é que é lá em cima, quem não quiser pode se contentar com ficar aqui. O que é interessante a gente observar? A Bíblia fala, o Evangelho fala de uma verdade de Deus. E o Atos capítulo 17 vai dizer que essa verdade está ligada ao fato de Deus não só ser o Criador, mas o sustentador do universo, e que ele também está envolvido na própria história dos povos, inclusive dos gregos. Então, quando Paulo começa a falar e diz que todos os povos que Deus criou a partir de um só, e que esses povos, Deus os fez deslocar de um lugar para o outro, Paulo insere aí os gregos na sua apresentação do Evangelho. E é interessante, e eu fico muito surpreso com isso, porque é muito difícil mudar aquilo que a gente sempre fez. A pessoa adquire um costume, um jeito de ser, um jeito de pensar, e ele se torna refém de si mesmo. Tem muitas pessoas, por exemplo, que na sua tentativa de defender o Evangelho, não defende o Evangelho, defende a si mesmo, a sua história e a sua tradição. Eu fico surpreso porque Paulo é de tradição farisaica, zaica. E apesar disso, né, alguém que foi criado de um jeito, você tem um judeu religioso de verdade, ele passa metade do dia fazendo reza e oração. Um dia eu fui almoçar com um judeu ortodoxo, conversando sobre uma série de situações, a gente passou meia hora comendo e 2 rezando. Aí quando eu achei que tinha terminado tudo, ele falou, deixa eu fazer mais uma reza. Eu falei, mas por quê? Vamos rezar agora pela comida que a gente não comeu. E começou tudo de novo. Esse é o pano de fundo da formação do apóstolo Paulo. E esse apóstolo Paulo chega aqui, o que ele faz? Vai falar para os atenienses, a primeira coisa que ele faz é não abrir a Bíblia. Por quê? Porque não faz nenhum sentido no primeiro contato com eles fazer isso. Ele precisa não dizer, em Isaías está escrito isso, porque os profetas disseram tal coisa, não tem sentido. O que ele faz, ele fala de um Deus criador, de um Deus além da experiência histórica de Israel, e curiosamente, ele vai citar para esse ambiente onde estoicos e epicureus estão aqui, que não representam as grandes escolas de pensamento da Grécia Antiga, e vai citar poetas deles, dizendo como mais ou menos um brasileiro diria assim, como disse Machado de Assis, conforme está escrito lá na obra de Vinícius de Moraes. É mais ou menos isso que ele faz. Não que ele estivesse concordando, mas ele estabelece uma ponte, um ponto de contato para estabelecer uma possibilidade de início, de anúncio do Evangelho entre os atenienses. Esse Paulo que um pouquinho antes lá em Tessalônica entrou na sinagoga. E durante 3 sábados abrindo as escrituras, depois vendo com os bereanos como eram as coisas, depois vai enfrentar a situação em Corinto. Aqui na Atenas erudita, intelectual, a conversa dele é diferente. Então, o que é importante a gente entender? Primeiro, que o Deus que se revela na história, na salvação, é o Deus da criação do universo, e existe muito mais pontos de contato do entendimento do Deus criador, sustentador, e o Deus que de alguma maneira está presente na história das culturas muito mais do que a gente imagina, né? Eu estava contando a história da conversão de uma tribo indígena. Tudo começou quando o missionário conversou com eles e falou, olha, eu sei quem foi que criou o sol e a lua. Os indígenas falaram, a gente sempre quis saber, nunca ouviu falar. Se ele viesse com outro assunto, não faria sentido nenhum. Então a gente precisa estar atento a isso. Segundo, a gente precisa ter uma sensibilidade. Qual é o problema do grupo cristão do mundo hoje? Tem a boca gigante e o ouvido pequeno. Ouve pouco, entende pouco. Então nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo
e aprender a ter, vamos dizer assim, um grande jogo de cintura, no bom sentido do termo, para aprender a interagir e a conversar com as pessoas de uma maneira que abra-se o caminho para pregar o Evangelho. Agora é interessante, até que ponto a gente tem essa abertura? Até o ponto em que a gente não abre mão das verdades que são inegociáveis da fé. Então Paulo não foi falar, não, pessoal, olha, vocês devem continuar aí, sendo que vocês são, como bem o Temístocles mencionou aqui, Paulo não podia dizer, olha, a ressurreição é apenas opinião nossa. Não, ele foi muito decisivo em afirmar isso. Eu vou. Subindo no Areópago. Peraí, vamos. Vai pra lá primeiro. Quem vai ficar tem que avisar pra eles não terem. Και μετά είναι σε εκεί να κάθω να καλύψουμε και την κοπέλα την Ελένη. Στο γρήγορα κάτσε λίγο.